objetivo desta aula é continuar as aplicações simples da dinâmica. Então, essa aula recebe o nome de aula 02, né? E vamos apresentar um exemplo que estamos chamando de exemplo 2, né? É claro que estamos aqui no tema 11, onde estamos falando de aplicações simples das leis de Newton, aplicações simples da dinâmica. Esse é o tema 11, né? O problema que nós temos aqui em mente é este. 3 corpos agora. A, B e C. O corpo A, se ele tiver uma massa grande, mesmo que haja atrito aqui, ele consegue deslocar o conjunto todo. O corpo A desce, estes dois se movimentam. O fato é que, se por outro lado não houver atrito, mesmo com uma massa bem pequenininha eu consigo deslocar. Mas esse é o problema. Qual o problema? Determine a aceleração do conjunto. De forma que, neste caso, o problema é determinar a aceleração. Eu sei as massas, sei a aceleração da gravidade. Se houver atrito, eu tenho que dizer qual é o coeficiente de atrito. Mas eu vou simplificar, né? Eu posso simplificar, né? Então, a gente vai levar o atrito até o ponto onde as coisas não sejam muito complicadas, né? Aqui eu isolo os corpos. O corpo A, o corpo B, em azul, e o corpo C, 3. E agora eu preciso colocar todas as forças agindo sobre cada um deles. Esse é o primeiro passo, né? Então, eu já isolei o primeiro passo, esse é o segundo passo. Agora, o que eu faço? Eu analiso as forças. Sobre o corpo A, age a força peso, como indiquei aqui. Qual é a próxima força que vamos considerar? Força de atrito. A gente pode ou não considerar força de atrito. Mas o caso mais geral, você coloca a força de atrito. A força de atrito está para cá, porque ela é contrária ao movimento. O movimento é para lá. O movimento é para lá. Então, a força de atrito é a segunda força. Tenho que levar em conta ainda a força normal. A força normal, perpendicular a essa superfície. Ainda tenho que considerar essa força de tração do fio, T, em azul aqui. Mas veja, o corpo A empurra o corpo C. Então, princípio da ação e da reação. O corpo C empurra este corpo A com essa força F. F, aí está, né? E com isso encerramos. Temos esse corpo com 5 forças. Não é pouco, não é pouco. O corpo C tem a força peso dele, claro, e ele também pode ter uma força de atrito agindo sobre ele. Coloquei aqui. Força de atrito agindo sobre ele. Ora, mas se ele empurra o corpo A também empurra o corpo C. Então eu devo colocar essa mesma força F em módulo, a mesma, mas o sentido oposto ao anterior. Porque este corpo A empurra o corpo C, né? E, claro, a força normal. Olha só, sobre este corpo agem, portanto, 4 forças. 4. No anterior, 5, porque tinha ainda a força T. Mas a força T é aplicada só sobre o corpo A. Finalmente, né, o corpo B
só duas forças. A força peso, indicada aqui, e a força T, tensora, do fio, né? Princípio da ação e da reação. Elas têm sentidos opostos, né? Então, eu indiquei todas as forças que eu preciso fazer em seguida, poderia fazer antes também, é escolher o referencial. O referencial melhor que a gente poderia pensar é este aqui. É este aqui. Acabei de indicar, vou repetir. Olha só, escolhi o referencial. Está aí. Dois eixos ortogonais entre si. Esse é um passo essencial e ele foi escolhido para facilitar esse problema, tá certo? Ele foi escolhido para facilitar, né, este problema. Então, quero ressaltar aqui, porque nem sempre se chama muita atenção para isso. Referencial é fundamental. Tenho este referencial aqui, né? Eixo X, eixo Y. Esses dois corpos aqui, eles não exibem movimento ao longo do eixo X, só ao longo do eixo Y. Este aqui, ele exibe movimento só ao longo do eixo Y. Isso por conta desse referencial que a gente escolheu aqui. E todos eles têm uma aceleração A, que é uma aceleração comum, né, de todos eles, né? Então, esse é basicamente o exemplo 3, e eu estou chamando a atenção, né, para o referencial agora, né? Agora só para o referencial. Lembrando que a aceleração dos dois é para a direita. Do corpo em azul é descendo, Então, é fundamental levarmos isso em conta, né? Ora, agora temos que um conjunto de equações, né? E esse conjunto de equações agora é bem maior. Ele é bem maior, né? Eu tenho aqui, para o bloco A, eu tenho T, a força T só tem componente X, menos F, porque esta força F, ela empurra o bloco A para a esquerda, como se for uma força de atrito, né? Menos a força de atrito sobre o corpo A, né, é igual a T menos F menos μ vezes NA, porque a força de atrito é μ vezes a normal, né, agindo sobre o corpo A. A componente Y, por outro lado, é N, já que eu estou orientando o eixo Y para cima, menos a força-peso. O bloco B, ele tem uma componente X, que é igual a zero, porque não há movimento. Então, as forças têm componente zero. A componente Y das forças é T para cima, menos a força-peso. Está aqui indicado. T menos a força-peso. Ou seja, T menos M vezes G. MB vezes G. É a massa do corpo B vezes G. É esta expressão. E o bloco C tem 4 forças, né? Eu tenho, portanto, F menos a força de atrito sobre o corpo C, porque essa força de atrito sobre o corpo C, ela é igual a μ vezes N, a normal, agindo sobre o corpo C. Então, a componente X é F menos μ vezes NC, mas a gente vai ver que NC, né, é igual à força peso do corpo C, porque eu olho para a componente Y. Para a componente Y eu tenho NC menos PC, né? NC é a normal que age sobre o corpo C. Portanto, as equações agora, veja, para esse conjunto de forças, para uma aceleração comum para baixo, em primeiro lugar, T menos F menos μ vezes
o peso do corpo A é igual à massa do corpo A vezes a aceleração. Ao longo do eixo Y, é N igual a MA vezes G, porque ao longo do eixo Y, a força-peso agindo sobre o corpo A, ela se iguala à normal do corpo A. Então aqui seria melhor até a gente indicar NA aqui, né? NA para indicar melhor, né? NA. A componente Y, né? Das forças é T, que está para cima, menos MB vezes G, está aqui, força-peso, é igual a menos MB vezes A, porque a aceleração está para baixo. É preciso lembrar isso, a aceleração está para baixo. Então, a aceleração tem uma projeção sobre o eixo Y, que está para cima, que é negativo. Então, temos aqui um conjunto de equações, né? Isso às vezes dá um pouco de trabalho, porque tem que somar, dividir, né? Subtrair, né? Eu tenho aqui, então, a resposta, né? Somando, né? Obtém-se esta expressão para a aceleração do conjunto. Qual é essa expressão? É que a aceleração com que o conjunto desce, que é esta aqui, é a mesma aceleração que está aqui, essa aceleração é igual a G vezes a massa de B, né? Veja, menos μ é o coeficiente de atrito, e aí eu somo a massa de A mais a massa de C. E divido tudo pela soma das massas. Sem atrito, eu venho aqui, né, e simplesmente faço μ igual a zero. Sem atrito, a resposta está aqui. É uma resposta bastante simples, né? Bastante simples. A aceleração é igual a G vezes mB, a massa desse corpo, dividido pela soma das massas. E esse é o resultado, é a resposta. É um problema um pouco mais trabalhoso, né? É claro que agora o que eu poderia fazer é perguntar pela força T, por exemplo, de forma que eu tenho aceleração, mas eu posso querer saber qual a força T. Eu posso querer saber qual é a força F, posso querer saber qual é a força de atrito. Mas agora, tendo aceleração, eu volto nas equações e determino outras grandezas. Posso determinar a força tensora, posso determinar a força F com que um bloco empurra o outro, né, o A e o C, e posso também determinar a força de atrito. Posso determinar a normal, e assim, mas a normal é mais fácil, né? Tanto a normal de A quanto a normal de B. O fato é que eu posso responder mais questões, né, com esse método.